Oi meninas, vamos às informações dessa pecinha que a gente está fazendo? Olha só, pintei a pecinha com verde pistache, 2 demãos. Depois eu chanfrei com pincel chanfrado, tá? As bordinhas, as laterais, tudo com verde musgo. Esperei secar bem. Depois eu fiz uma luz com verde pistache e um pouquinho de branco, bem pouquinho. Fiz a primeira luz. Depois eu fiz uma segunda luz no espaço menor, também com verde pistache e um pouco mais de branco. Agora eu vou intensificar um pouquinho mais essa luz, vou diminuir mais ela para o centro, também com pistache e um pouco mais de branco, para dar uma luminosidade bem bonita nessa peça. E a mesma coisa você vai fazer nos bracinhos, olha, tá certo? Então, olha, eu já fiz aqui na frente a centralização dessa luz. Vou fazer agora, e nas laterais também. Vou fazer agora embaixo, viu? Vou fazer agora aqui na outra parte para vocês verem como é. Eu vou dando batidinhas de leve, bem de leve, olha. E vou arredondando essa batidinha, tá vendo? Para que eu possa ir espalhando essa minha luz e ela fique bonita e não manchada. Intensifico mais ali no meio, olha. E ela vai dando uma luminosidade. Aqui não é somente o branco. É o branco com o pistache que eu fui clareando cada vez mais, tá vendo? E eu ainda posso, depois dessa luz aqui, fazer uma outra luz para clarear mais. Olha, essa aqui ficou até menos clara do que a outra. Eu volto aqui e vou dando batidinhas. Nos bracinhos, o processo é o mesmo, tá? Eu venho aqui, ó, só no meiozinho do bracinho e vou dando batidinha. Não aqui, não aqui, bem aqui no meio, ó. E vou dando batidinha pra dar uma luz nesse bracinho, tá vendo? Desse jeitinho. Eu vou rodando aqui, ó, meu dedinho, vocês estão vendo que eu tô rodando? Eu vou rodando e vou batendo, ó, rodando e batendo. E assim eu vou espalhando, ó. Posso fazer assim também, de levezinho, ó. E vou espalhando uma luminosidade pelo bracinho. Muito simples. Agora que nós chegamos nessa fase aqui, se você quiser centralizar mais essa luz, você pode. Nessa daqui eu achei que tá bonita desse jeito, não vou mais centralizar. A nossa luz está pronta. Agora eu vou pegar um pincel macio, hidratado, cerdas macias, vou lá no meu verde pistache, vou molhar a pontinha, vou aguar essa tinta bem aguadinha, tá? Bem aguadinha mesmo. Tiro o excesso dessa água no paninho e venho, olha, por cima de toda essa pintura e faço essa veladura aqui com verde, ó. Com verde pistache, que foi a nossa cor de base da peça, tá? Não verde musgo, ó. E aí eu consigo apagar com essa veladura qualquer manchinha que tenha ficado do chanfrado, da luz, e fica tudo bem homogêneo, olha que lindo. A mesma coisa eu faço nos bracinhos, olha. Com verde. Agora eu vou pegar coraçõezinhos de MDF. De um lado eu colei o tecido, cortei, lixei as bordinhas e atrás eu vou pintar com vinho, igualzinho eu fiz com esse aqui, ó. Vinho atrás e na frente o tecido vermelhinho, tá? Parte de trás a gente pega o vinho e pinta. Para ficar bem homogêneo assim como tá o outro, você dá 2 demãos. No coração verdinho, eu fiz a mesma coisa.
Pintei atrás e na frente eu coloquei um tecidinho nos 3 coraçõezinhos. O coraçãozinho verde vai aqui no vermelhinho. E no coraçãozinho verde, na roupinha verde, vai o coraçãozinho vermelhinho. Então, meninas, aqui tá a nossa anjinha, olha. Muito bonitinha, bem fácil de fazer, simples. Tirei essa imagem do Pinterest e achei tão bonitinha, no estilo que ela tava lá de pano, que eu falei, vou fazer de biscuit. Eu pensei, vou fazer de um jeito fácil, que dê pra todo mundo fazer isso aqui rapidinho, pra vender, né? Agora no Natal, pra enfeitar, e aí você pode usar como opção o que você quiser pra colocar na mãozinha. Eu coloquei uma arvorezinha com um pitãozinho, mas você pode colocar o que você quiser. O cabelinho eu usei lã de filtragem, né? Deixei a cabecinha solta pra você poder colocar pro ladinho que você quiser. Então, assim, e coloquei uma base para ela poder ficar mais firme na hora de ficar em pé. E essa é a nossa anjinha, a gente vai montar a verdinha agora. Lembrando que o passo a passo da verdinha de pintura já tá aqui nos destaques, tá? Então, aqui tá o corpinho. Eu já coloquei aqui uma fitinha, um pedaço, né, que eu cortei aqui, ó. Uma tira, tá? Da lã carapinha. Cortei e colei. Simples assim. Os bracinhos, a mesma coisa. Eu vou cortar uma tirinha e vou colar em volta dos bracinhos aqui, ó. Viu? A mesma coisa. Aqui no outro também a mesma coisa. O sapatinho, a gente pega, coloca primeiro os palitinhos, depois a gente envolve aqui com a lã carapinha. A cabecinha dela, como tá lá no vídeo, ela não é redondinha nem oval, ela é pontudinha, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte de cima. Então, aqui tá a cabecinha pontudinha. A gente vai colocar o cabelinho aqui, pinta o olhinho. Eu não coloquei, olha, eu não coloquei boquinha, mas aí vai ficar a critério de vocês. Eu queria ela assim, bem caltrozinha, tá vendo? Sem olho resinado, só mesmo aquela pontinha pintadinha com pontinho branco, olha lá. Eu fiz desse jeito. Então, mas você faz a sua do jeito que você quiser. Se você quiser colocar olhinhos resinados, fica à vontade. Então, vamos começar. O corpinho, eu pintei, fiz a luz, aquilo tudo do jeito que tá no passo a passo para vocês aí, que eu já comecei a colocar ontem, mas que já tá salvo. Então, o que foi que eu fiz? Peguei um marrom escuro, fiz ele bem aguadinho, fiz uma veladura em cima de tudo que eu pintei para ficar assim, ó, com estilo envelhecido, tá? Então, vamos lá. Eu peguei aqui o palito de bambu. Assim como eu vi a bonequinha de pano, essa daqui também é com perninha de pau. E eu furei, né, com a ponta pontuda aqui, furei. Tá vendo? Não precisou furar com nenhuma outra coisa, porque ela tá durinha, tá? Mas por dentro ela tá molinha. Só que o bom disso é que, quando eu enfio o pauzinho aqui, ó, ela já tá bem dura, ó. Então, praticamente vai ficar certinho aqui o tamanho do pauzinho, tá vendo? No buraquinho, não vai ficar folosado. Eu não preciso nem passar cola, porque tá muito, muito firme, tá vendo? Tá firme, eu não consigo puxar se eu não fizer força. Então, viu? Tem que fazer força. Já coloquei aqui, ó, fiz os furinhos, e aí eu vou medir o tamanho, a altura que eu quero, contando com a parte que vai ficar dentro. Então, primeiro eu enfio o pauzinho. Então, como eu tava dizendo, primeiro eu enfio o pauzinho, vejo se tá retinho aqui no corpo direitinho. Não subo muito para não deformar nada aqui do lado, porque ainda vai secar para não, né, não marcar. E veja onde que eu quero que fique a altura. Lembrando que eu tenho que contar com o sapatinho, olha. Então, se eu tenho que contar com o sapatinho, eu vou botar mais ou menos nessa altura aqui, ó. Porque esse tantinho aqui, ó, vai entrar pro sapatinho, tá vendo? E vai ficar esse tantinho de perna aqui. Lembrar de medir. Aí eu venho com o alicate
E corto enviesado, ó, pra ficar pontudinho. Pra ficar mais fácil na hora de eu enfiar no sapatinho. A outra parte que já tá cortada, eu tiro essa parte pontuda aqui. Porque a parte pontuda é frágil, né? É fina. Uso, coloco lá do outro lado, ó, no outro buraquinho. Vejo se as... Coloco lá o pauzinho direitinho de um lado, do outro. E venho com o alicate e corto na mesma altura. Pronto. Deixa eu cortar mais um pedacinho daqui. Enviesado. Para ficar assim. Depois que eu cortei, eu pego o sapatinho, olha, e coloco. Eu nem precisei passar cola no outro, porque como ele também vai ficar na base, né? E aí eu coloco o sapatinho do jeito que eu quiser. E aqui ela já ficou em pezinho, ó. Nem tá na base. Com os pezinhos pra dentro assim, pra ficar bem fofinho. Então, ó, essa parte já tá feita. Eu não passo cola, gente. Fica do jeitinho que tá aqui. Já pego lá a lã carapinha, né? Já recorto outra do mesmo tamanho. Aí eu vou pegar a cola quente. Se você não quiser usar cola quente, você pode usar outra cola, tá? Use a que você mais gostar. Deixa eu colocar aqui um outro refil na minha cola. Pronto. Eu coloco cola quente. Vou lá na perninha. Coloco e dou a volta, ó. Boto bem grossinho, ó. Pronto. Bem grossinho, tá vendo? Depois que eu colei nos dois, eu pego a cola quente e coloco um pouquinho aqui embaixo, ó, pra prender essa lã aqui no sapatinho também, tá? Porque ela tá só em volta, né? É só um piquezinho, ó, de cola e faço isso. Pronto. Pra ficar bem grudadinha no sapatinho ali, ó, na perninha. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa no bracinho da boneca. Passar a cola e vou colar. Antes você tem que ver qual é o lado que vai ficar o bracinho, ó. No sentido de grossura, tá vendo? Aqui ficou mais puxadinho pra fora, mais compridinho essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Ficou mais compridinha pra cá. Então, essa parte curtinha eu boto pra dentro, tá? Ó, não tem problema de ficar... Então, vamos passar aqui, ó, no bracinho. E no outro bracinho. É uma pecinha bem fácil de fazer e bem bonitinha, né? Pra gente vender, dar de presente. Uma lembrancinha bem legal. Mas você pode também fazer o corpinho, se você quiser. Eu achei bonitinho assim, triangularzinho, né? Você também pode fazer ele redondinho, né? Pode botar vestidinho de tecido, você pode fazer com cone de isopor, né? Aí fica a teu critério. Assim é uma forma muito rápida de fazer. E aqui a maioria das minhas massas são misturadas com massa pluma. Sempre de 1 quilo de massa natural, 1 quilo de massa pluma.
quando eu vou fazer peças que eu vou pintar, né? Geralmente eu pinto mais as minhas peças do que eu uso massa já colorida. Muito difícil usar massa colorida, tá? Enfim. Então tá aqui, ó. Agora a gente vai colar os bracinhos, tá? Você pode botar mais pra frente, pode botar mais pra trás, olha. Vai ficar a teu critério, tá? Eu vou colando, se os stories acabar, a gente vai pra outra. Então, meninas, agora colei os bracinhos. Vou colar aqui a golinha peludinha, né? Eu meço aqui, ó, meio das costas, deixo larguinho, tá vendo, ó? E coloco, vai ficar assim, ó. Porque quando eu for colocar a cabecinha, ó, a cabecinha vai ficar em volta, tá vendo? Dessa lã carapinha, ó. Pra ficar bem fechadinha, como ficou aqui, ó, na nossa vermelhinha, tá? Então é isso, a gente vai medir aqui bem a golinha, não tão larga, mas também não tão apertada, ó, pra ficar certinha. Bem aqui a gente corta e cola. Perdi a tesoura, achei. E eu passo cola quente só aqui, ó. Só na parte de trás. Não precisa colocar. Vamos pegar aqui o coraçãozinho que nós passamos o tecido. E vamos colocar o pequenininho bem aqui, ó. No peitinho. Tá dando pra vocês verem bem, né? Só que esse aqui eu não colo com cola quente, não. Eu colo com a instantânea. Pra segurar que ele vai ficar bem firmezinho lá. Tirar o excesso aqui. E coloco. Dou uma pequena apertadinha. E pronto. Agora, a gente vai colocar o cabelo na cabecinha pra gente poder colocá-la aqui. A gente pode também aproveitar que, ó, fiz uma arvorezinha pra essa mãozinha, pra essa bonequinha verde. Pintura na arvorezinha com stencil, depois jogo de luz, tá vendo, ó? Então, meninas, eu abri meu pitãozinho, porque eu não tenho nenhum aberto aqui. Coloquei aqui no buraquinho da árvore, olha. Coloquei no buraquinho da árvore. Venho com o meu alicate e fecho. Aperto aqui pra ficar bem fechadinho. Fechou, não vai mais sair da minha árvore. Eu achei aqui, eu coloquei aqui no vermelhinho, ó, ainda agorinha, um guizozinho de Natal pequeno, porque esses guizos aqui que eu tenho, eles vêm na coleirinha pro Tângero, que é meu gato. Vocês sabem que o gato, eles não podem ter nada que faça barulho no pescoço deles, porque eles ficam agoniados, querendo saber de onde vem o barulho e não conseguem achar, né? Então eu tiro todos e guardo para usar no artesanato. Então, meninas, eu abri meu pitãozinho, porque eu não tenho nenhum aberto aqui. Coloquei aqui no buraquinho da árvore, olha. Coloquei no buraquinho da árvore. Venho com o meu alicate e fecho. Aperto aqui para ficar bem fechadinho. Fechou, não vai mais sair da minha árvore. Eu achei aqui, que eu coloquei aqui no vermelhinho, ó, ainda agorinha, um guizozinho de Natal pequeno, porque esses guizos aqui que eu tenho, eles vêm na coleirinha pro Tângero, que é meu gato. Vocês sabem que o gato, eles não podem ter nada que faça barulho no pescoço deles, porque eles ficam agoniados, querendo saber de onde vem o barulho e não conseguem achar, né? Então eu tiro todos e guardo para usar no artesanato. Então, pra bonequinha vermelha, eu tinha o guizo dourado. E, por incrível que pareça, eu tinha o prateadinho para colocar na verde. Aí, eu coloquei as duas pontinhas da linha ali, ó, na bolinha, coloco no meio e prendo o guizozinho aqui na linha. Depois que eu prendi esse guizo na linha, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse buraquinho da árvore, vou colocar, vou de novo abrir aqui a linha, ó. Abro a linha, passo por dentro
viu? E puxo. E aí eu coloco na altura que eu quiser, ó. Viu? Fica assim. Eu não vou colocar muito lá em cima porque ainda vai entrar na mãozinha, né? Pra não ficar tão fechado. E aí, pra ficar bonitinho, ficar só assim um pedaço de linho aparecendo. Então, a gente vem aqui agora, olha, nessa linha aqui e dá um lacinho bem bonitinho pra ficar um acabamento, né? O acabamento faz toda a diferença. Dá lá um lacinho pra ele ficar penduradinho aqui, ó. Pronto. E aí eu vou pegar esse ganchinho e vou enfiar novamente aqui, né, na mãozinha da nossa bonequinha. Vou rodar. Tá a nossa arvorezinha. O lacinho ficou assim de ladinho, abertinho. Aí você coloca do jeito que você quiser. Pego lá o nosso braço. Então tá aí, ó. Já colei a mãozinha ali, ó. Não precisa mostrar eu colando a mãozinha, né? Vocês sabem como cola. Colei, ó. E ficou assim. A nossa arvorezinha na nossa mãozinha coladinha, tá? Tá direitinho. Achei que tava solto, mas não tá não. Pronto. Agora a gente vai colocar o cabelinho na cabeça da boneca. Então, na bonequinha vermelha, eu coloquei uma lã lourinha, né? Vou mostrar novamente aqui. Coloquei a lourinha. Nessa verdinha, nós vamos fazer ela mais ruivinha, porque vai combinar bastante, olha. Vai ficar bem lindo. Vamos fazer ela ruivinha e com outro tipo de penteado, né? Então, eu tenho aqui a minha lã. Essa aqui é uma lã. Tá no seu estado natural, tá só tingida, né? Uma lã de filtragem. E como que a gente utiliza essa lã? A gente sai puxando assim a quantidade, esgarçando, né? A quantidade que a gente vai usar no cabelinho da boneca especificamente, tá? Foi assim que eu fiz. A gente precisa entender uma coisa no mundo do artesanato. Muitas pessoas ficam muito preocupadas em... porque fulano faz assim, fulano faz assado. Gente, fulano, ciclano, beltrano fazem assim. Eu faço assim, dessa forma. Cada um tem a sua forma de fazer e cada um tem alguma coisa para acrescentar. Entendeu? E você aprende de todas as formas. É assim que eu penso, né? Pegue o jeitinho de cada um e veja o que mais se adapta a você, tá? Essa é a minha forma de lidar com essa lã. Então, eu vou dividir aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó, viu? Você puxa assim, ó, a quantidade que você quer, tá? Essa aqui não veio, mas eu vou trazer ela pra ficar aqui e vou unir com essa daqui. Ó. Eu tenho aqui uma escovinha de Barbie, que era da minha filha quando ela era criança, que eu guardei. Cada um tem sua forma de fazer e não existe forma errada. Todas as formas estão certas. Você vai se adaptar à forma que vai mais lhe agradar e vai, né, te dar aí um jeitinho de você conseguir fazer do jeito que você quer fazer, tá? Então, eu vou pegar aqui um pedacinho dessa lã agora aqui, ó, só um pedacinho, porque eu vou amarrar esse tanto aqui no meio. Ó, peguei uma tirinha e vou amarrar bem aqui no meio, ó, desse pedaço que eu peguei. Faça de conta que você tá lidando com cabelo de lã daquele lá que vem todo em fios, né? Inteiro, vamos lá. Esse aqui tá só inteiro. Então, amarrei, apertei, ó. Boto as pontinhas pra dentro, tá? Dividir do mesmo tamanho os dois lados. Eu tenho essa escovinha aqui, ó, como eu falei, né? Eu vou aqui, ó, dou uma
ajeitadinha, vai vir lã assim, não jogue fora, porque você vai preencher com ela outras coisas, entendeu? Ó. Não tem problema, vamos lá. Fizemos assim, agora eu vou pegar a cabecinha, olha. Deixa eu abrir mais aqui. Eu vou colar bem aqui assim, ó. No meiozinho. Eu acho que eu apertei muito, vou ter que botar mais um pedacinho de lã. Né? Deixa eu ver. Não vai dar certo. Não vai precisar, não. E vou colar bem aqui assim, ó, no meio, tá? Da cabeça. Então, eu pego cola quente. Passo aqui na cabecinha. E colo lá. E seguro bem, pra ficar bem firme. Levanta. Não deixa isso acontecer, tá, gente? De vazar a cola quente, ó. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou puxar. Ó, vou puxar e vou botar por baixo aqui, ó. Vou enfiar aqui a esteca e vou... Puxa assim, ó, que vem, ó. Pra que serve esses pedacinhos aqui? Pra isso, ó. A gente vai fazer aqui um bolinho aqui, ó. Então, eu vim aqui, ó, dividir assim, ó, 2 pra cá e 2 pra baixo. Esse aqui de baixo, ó, eu vou pegar, vou dar uma voltinha e vou puxar aqui pra cima e vou unir com aquele de lá, ó. Viu? Dessa forma. E esse de cá, eu vou dar aquela enroladinha, ó. E vou unir com o de cá, tá? Claro, isso tudo ajeitando aqui, né? Depois que eu fiz isso, aí eu venho aqui e faço a Maria Chiquinha, tá bom? Então, vamos lá. Tem que enrolar mais aqui embaixo. Vamos lá, gente. Enrola, né? Vê aqui a altura que vai ficar, ó. O cabelinho, tá? E passa a cola. Segura esse aqui que você enrolou. Bota a cola quente aqui em cima, ó. E joga lá na cola quente. Agora eu venho com esse ladinho de cá, enrolo e vou jogar em cima desse aqui, ó. Viu? Aí é só uma pontinha aqui, peraí. Deixa eu limpar aqui a ponta da cola, senão ela sai sujando toda a boneca. Aí agora eu peguei, ó, dividi, né, os dois ladinhos aqui em duas, ó, fiz um enroladinho pra cá, um enroladinho pra cá, e vou pegar eles dois, ó, e vou enrolar, ó, pra dar essa trancinha aqui, tá vendo, ó, trancinha de duas pontas, ó, que é o que a gente chama, ó. Pra dar esse desenho bonito. Sem apertar, tá, gente? Olha, tem que ficar fofinho assim, ó. Aí você vai pegar essa aqui, ó, e vai fazer assim, ó. Ó. Você pode enrolar, ó, tá vendo? E fazer um coquezinho alto, ó. Ó, fiz esse ladinho, o coquezinho como ficou bonitinho. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado.
enrola um para cada lado. Você tem que ir fazendo várias vezes para ele ir pegando o jeitinho, sabe? Porque a lã de filtragem, ela te dá essa liberdade de você fazer do jeito que você quer. Vai entrelaçando, ó. E aí ela desenrola, tem que ter uma paciência. Ela dá um samba na gente, viu? Ela dá samba na gente. Essa divisão não ficou legal. Deixa eu fazer de novo. Ó, porque ela dá samba, né? Então vamos lá. Vou enrolando uma na outra. Ó. E vou enrolando. Depois que tá tudo enroladinho, eu venho, ó, e ajeito o coquezinho do jeito que a gente quer. Do jeito que eu quero, né? Ó. Essa aqui deveria ter sido ao contrário, pera. Assim. Assim. E eu tenho que enrolar para lá, ó, pra cá, ó. Cada vez que eu vou enrolando, tá vendo? Eu enrolo uma, enrolo outra, dobro, ó. Aí sim, ó. Pra poder conseguir fazer o coquezinho virado pra esse lado, tá vendo? Ó, depois de enrolar, eu venho aqui, ó, e enfio essa pontinha. Enrolei aqui, né? Enfio a pontinha bem aqui no meio. Ó, exatamente assim. Vem com a cola quente, seguro pra ela não desmanchar, tá? E coloco só uma pontinha aqui de cola quente, ó. E coloco lá o meu coquezinho. Desse jeitinho. E seguro. Não é simples. É bonita essa lã. Eu adoro trabalhar com essa lã, mas ela dá um samba na gente. Legal. E aí eu vou colando pra ficar do jeitinho que eu quero, tá, gente? Vocês vão colando aí pra ficar do jeitinho que vocês querem. Chegando do colégio vai ter barulho. Aí, ó, depois que o cabelinho tá colado, vocês fizeram isso, vem com um palitinho de dente, tá? Ó, e a lã de filtragem, ó, ela dá essa possibilidade pra vocês, ó. Vocês vão enfiando assim pra dentro dela, ó. Toda a pontinha que ficar pra fora. Tá vendo? Ó. Viu? Pronto, ó. Fica bem legal. E aí tá o nosso segundo cabelinho. Fica bem bonitinho, né, gente? Eu acho lindo esses cabelos. Boa tarde, amoras. Voltei com a nossa anjinha. Vamos lá. Eu queria deixar uma nota para vocês, que a carapinha, ela não pode ser cortada com a tesoura, porque senão ela se desmancha, tem que ser com o estilete. Eu sabia que tinha um detalhe que não podia ser com a tesoura, mas não me lembrava qual. Porém, a minha amiga Érica Amaro, obviamente, ai de mim se não fosse ela, me mandou mensagem no WhatsApp lembrando sobre isso. Então fica aí, gente. Anota aí, não pode cortar a carapinha com tesoura, tem que ser com o estilete. Aqui pra mim não tá desmanchando, porque como foi só um filetinho, né, e ninguém vai ficar movimentando a boneca, não vai ter problema. Mas para peças maiores, vocês já estão sabendo desse detalhe, cortar a lã carapinha com estilete, ok? Boa tarde, amoras, voltei com a nossa anjinha. Vamos lá. Eu queria deixar uma nota para vocês, que a carapinha, ela não pode ser cortada com a tesoura, porque senão ela se desmancha, tem que ser com o estilete.
Eu sabia que tinha um detalhe que não podia ser com a tesoura, mas não me lembrava qual. Porém, a minha amiga Érica Amaro, obviamente, a Edmi, se não fosse ela, me mandou mensagem no WhatsApp lembrando sobre isso. Então, fica aí, gente. Anota aí, não pode cortar a carapinha com tesoura, tem que ser com o estilete. Aqui pra mim não tá desmanchando, porque como foi só um filetinho, né, e ninguém vai ficar movimentando a boneca, não vai ter problema. Mas para peças maiores, vocês já estão sabendo desse detalhe, cortar a lã carapinha com estilete, ok? Então, meninas, agora nós vamos pintar o rostinho da boneca. A gente certifica que não tem nenhuma lãzinha aqui no rosto. Vem com o lápis, coloca a cabecinha de frente para você e aí você vai buscar o centro desse rostinho, aonde é que ele está. Eu fiz o rostinho dela no estilo primitivo, né? Só o olhinho e tal ali na tintazinha, nada de olho resinado. Então você coloca ela de frente para você, vê onde está o meio aqui que você quer, tá? E marca com o lápis, olha, os olhinhos. Depois que você marcou esses olhinhos, a gente não vai pintar ainda com tinta, a gente vai pintar logo as bochechinhas. Bochechinhas. Então, gente, eu venho e centralizo aqui, ó, a minha bochechinha e devagarzinho eu vou jogando o blush. Tira aqui o pelinho da lã, que às vezes atrapalha. Ó. Eu giro anti-horário e giro no sentido horário. Anti-horário, sentido horário. Anti-horário, sentido horário. Pra quê? Pra que fique um redondinho, ó, direitinho. Vou do outro lado e faço a mesma coisa, ó. Bem aqui, ó. Pequenininho, tá vendo? Sem crescer o pincel, ó. Com bastante delicadeza para você não tacar logo muita pintura de primeira, assim. Entendeu? Aí você vai controlando o tamanho que você quer, né? Da marca da bochechinha. Vai na testa e dá aquela marcadinha lá, ó, aquela corzinha. Bem de leve. Ah, Ana, mas aí agora ficou... Uma bochechinha ficou mais vermelha do que a outra, ou a bochechinha ficou muito forte. O que a gente pode fazer para ficar bonito? Bem, para ficar bonito, não basta somente a gente vir com o outro pincel macio e dar uma esfumada nessa bochecha. Não, a gente vai fazer algo muito mais legal. A gente vai pegar, se você tiver um pozinho branco em casa, de maquiagem. Eu tenho essa sombra aqui, muito antiga da Vult. Ela tem um tico de brilho de nada, entendeu? Branca. O pó do Emerson branco, ou se você não tiver nenhum desses dois, a maisena. Sim, maisena de cozinha. Então, você vai lá, mergulha seu pincelzinho no branco. Tá bem pertinho a câmera para vocês verem. Pera. Mergulha lá no branquinho, tira o excesso todinho. Vai lá na bochechinha que você pintou, que na câmera parece que tá só uma bolinha vermelha, mas tá bem esfumadinha. E ó, por cima você passa bem grande, tá vendo, ó? Esse pozinho branco, ele ameniza e esfumaça de forma uniforme essa maquiagem, olha. E ela fica linda, protegida e linda. É como se você estivesse passando um filtro e estivesse amenizando essa cor, sabe, ó? Parece que você maquiou uma pele de verdade. Olha que coisa linda que fica. Passa o pincelzão lá para tirar todo esse... E assim ficou a bochechinha. Tá vendo? Bem amena. Nada de tudo tão marcado. Viu? Devido a essa esfumada que a gente deu com essa sombra branca.
ou maisena ou o pó branco do Emerson, que não tem tanto brilho. Não pode ter brilho, tá? É diferente daquelas luzes que a gente faz no sapatinho e tudo mais que eu ensinei na aula da abelhinha, tá bom? Então tá aí, ó. Agora que o rostinho tá de fato pintado, é que a gente vai pegar aqui a tinta preta. Vai pegar aí a esteca que você gosta, que tem pontinha, que seja pequena, ou um palitinho de dente, ou um palitinho de churrasco, aí fica a teu critério. O que você tiver, você usa, tá? Mergulha lá a pontinha, ó. Só a pontinha pra ficar bem pequenininho, porque o olhinho é pequenininho. E vem aqui. Fez um pontinho. Limpa a pontinha dessa esteca. Limpa. Volta lá na tinta. Mergulha novamente como se fosse a primeira vez. Vai lá e dá outro pontinho. Tá feito o olhinho. Espera secar. Depois vem com um palitinho de dente, que é bem fininho. Ó. E vai fazer um pontinho branco, um aqui e outro aqui. E também os das bochechas, tá? Não fiz cílios nela, nenhuma das duas. Vou fazer depois com a canetinha, tá bom? Com aquela nossa caneta fininha. Então agora o que a gente vai fazer? Vai colar essa cabecinha no corpinho da boneca. Então, meninas, voltei. Vamos terminar de pintar os nossos olhinhos. A gente pega aqui um palitinho de dente, que é bem fininho. Né? Tem a pontinha bem pequenininha e fininha. Vai lá na tinta. E faz uma bolinha branca no olhinho bem singela. Para que fique algo bem delicado. Limpa essa pontinha ou vira de pontinha. Vai na outra. E faz ali uma bolinha bem delicadinha. Limpa essa pontinha. Vai lá. Centraliza a bochechinha. Limpa a pontinha. Mergulha. Centraliza a bochechinha. Pronto. Tá terminado o olhinho, tá? Como eu tava dizendo, pode ser no café, pode ser na goma laca, pode ser também na água com um pontinho de tinta, tá? Pra você poder envelhecer o lacinho. Eu não vou envelhecer, eu vou deixar branquinho assim mesmo. Eu vou pegar aqui um alfinete, vou cortar a pontinha pra ele ficar pequeno, ó. Com um alicate. Vou cortar 2. Pra gente poder colocar o lacinho na cabeça. Muito cuidado, por quê? Porque os nossos olhinhos estão molhados, né? Melhor até esperar dar uma secadinha. Vamos para outros stories, que aí a gente espera secar e coloca, que é melhor do que borrar. Sim. Agora eu vou colocar o outro. E aí, como eu tava dizendo, você tinge, né, da forma que você achar melhor, tá? Se você quiser tingir com café, fica bem legal. Mas como essa daqui, ela não é de algodão, fica mais difícil de tingi-la, eu acho. Centraliza lá o lacinho onde você quer que ele fique. E espeta lá com o alfinetinho. Bota as pontinhas pra frente. Ajeita lá o lacinho. E assim ficou esse anjinho aqui. Eu tenho aqui 2 rosinhas que eu já tenho feita. Vou colocar uma rosinha aqui e vou colocar outra rosinha aqui pra enfeitar a cabecinha do anjinho. Pra colar essa rosinha, eu vou usar essa cola.
pressiona. É só o jeitinho, pressiona. E a outra. Então tá aí, gente, olha. Cabecinha prontinha. Eu sempre tenho essas rosinhas em casa feitas, olha, pra quando eu tiver peça pra fazer já, né? Então agora eu vou subir o celular um pouquinho aqui, como tava antes. Isso. E olha, agora a gente vai colocar aqui a cabecinha. Olha, gente, que fofura que ela ficou. Obviamente, ela ficou mais baixa do que a outra, porque a outra tem aquele coque enorme, né? E aí tá a cabecinha. E eu não vou colar, porque ela tá bem firme a cabeça. Ela não tá frouxa, ela tá mexendo, mas ela não está frouxa. E aí, quando a pessoa for enfeitar, ela bota pro lado que quiser. Se você quiser colar a sua cabecinha, fique à vontade, pode colar, tá? E agora a gente vai colocar as asinhas, olha, que é o coraçãozinho com tecido. Pintei atrás, lembra? Com a tinta vinho. E aqui tá a asinha da bonequinha verde, do anjinho verde. Primeiro você vai lá, posiciona onde você acha que vai ficar, ó. Depois que você viu aonde de fato vai ficar e qual é a proporção da onde você vai colocar a cola, aí sim que você vira a bonequinha, você já sabe onde é que é, ó. Na sua cabecinha, você vai e usa a cola quente. Que a minha sujou meu dedo aqui, pronto. Aí você vai e cola, porque você já viu onde é que é mais ou menos, né? Pressiona, vira a bonequinha enquanto a cola tá mole e vê se é isso mesmo, ó. Colamos a outra asinha. Olha, pressionamos bem. Vê se as duas estão na mesma altura aqui, ó. Viu? Para não ficarem diferentes, tá? E tá pronta a nossa anjinha verdinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses papos aqui, a intenção deles, como eu ia dizendo, a intenção desses papos é ajudar, né, gente? Vocês aí agora no Natal, ganhar um dinheirinho extra, né? Fazer para enfeitar a sua casa, para dar de presente. E aquilo que a gente recebe de Deus, né? O conhecimento, o talento, a gente precisa dividir, né? A vida não é só fazer aula e pagar por elas. A gente também tem que aprender a dividir aquilo que Deus nos dá, né? Porque aquilo que eu recebi de graça vindo dele, eu tenho que dividir com as outras pessoas, né? Então tá aí, ó. As nossas anjinhas estão prontas, todas duas. E claro que a lourinha ficou mais alta do que a moreninha, né? Ah, esqueci de um detalhe, né, gente? Colocar ela na base. Eu tenho aqui uma basezinha de biscuit, olha, que eu fiz no cortador há muito tempo, sempre tem pronto também. Então está aí, ó, coloquei ela na base com cola quente. Não preciso mostrar como cola, que vocês sabem, né? Aqui está a ruivinha e aqui está a lourinha. A lourinha tem o sapatinho preto, né? E na pontinha aquele brilho que eu ensinei para vocês na aula da Belinha Country. Quem quiser aprender esse brilho, vai lá no papo da Belinha Country que vocês vão ver. Agora, nessa daqui, se vocês quiserem fazer com que o sapatinho brilhe também, até porque é Natal, né? E a gente gosta de brilho no Natal, a gente vai pegar aquela nossa paletinha de sombras,
da Jasmine, que tudo é cintilante, né? E como pega muito bem, eu gosto muito. Usa lá o pincelzinho de pintar olhos. Deixa a gente ir para outras histórias pra gente poder fazer inteiro. Pronto, gente. Ignorem o barulho do carro na rua, porque eu esperei ele sair, mas esse vizinho não vai sair, não. Peguei aqui, ó, o cobre, joguei aqui por cima. Aí eu venho na paletinha, pego o amarelo, ó, venho no meio desse cobre e jogo. Depois eu venho lá no branquinho, ó, também cintilante, e jogo bem no meiozinho desse amarelo. Pra dar uma luz bem no meio. Volto com o amarelinho aqui em volta, ó. Venho com o pincel de esfumar. E tá aí, ó. O sapatinho ficou brilhante, viu? Então tá aí, eu vou fotografar pra vocês as duas bonequinhas. Então tá aí, ó, as duas bonequinhas, uma do ladinho da outra. A lourinha ficou mais alta por causa do coquezão, né? Mas estão todas duas, ó, na mesma altura, tá? Eu não dei a medida da perninha porque vocês vão colocar no tamanho que vocês quiserem. Ela pode ficar até mais compridinha. Aí vocês vão fazer a gosto de vocês, tá bom? Mas tá aí, espero que vocês gostem e espero que vocês façam, né? Fica também aqui a dica, ó, de quem quiser botar uma estrelinha, ó. Bem aqui na asinha da verdinha. Também pode ser, tá vendo? Mas eu acho que é muita informação, por isso que eu não coloquei. Mas também pode ser um detalhezinho, tá? Tá aí, gente. Espero que vocês gostem. Vai ficar tudo salvo aí nos destaques pra vocês. Beijo!